Pois é, gente, então para vocês conhecerem melhor o nosso entrevistado, né, a gente veio até a agência, ao ele é o presidente, Aurélio Lopes, que está aqui com a gente, presidente da FCB e chairman, né, da rede para a América Latina. Eu te conheço, né, há muitos anos já. Aliás, logo que eu ingressei nesse mercado, como repórter desse mercado, você foi um dos meus primeiros entrevistados. E foi da época da Data Media, FCBI, que depois se juntou a Giovanni Draft FCB, que hoje é a FCB Brasil. E você, presidente, já há algum tempo dessa agência. Queria que você falasse qual que é o segredo para a gente abrir dessa trajetória muito legal que você fez. É difícil falar de fórmula, né? De fato, eu acho que a gente nunca teve um produto tão coletivo como a gente tem hoje. Sem gente qualificada, dedicada, gente do bem que dá vontade de estar junto no dia a dia, eu acho que a gente não consegue fazer nada. Esse é um negócio. Gerenciar, entender os números e como é que você os melhora é parte do jogo. Mas eu acho que cada vez mais o consumidor entra na fórmula. Entender o consumidor, respeitar, poder ser relevante para eles nessa mudança contínua que é o mundo deles, principalmente com as redes sociais, eu acho que é parte do sucesso. Mas se eu tivesse que dizer uma única coisa, Bruna, eu diria que é começar o dia bem cedo, com as pessoas certas e com vontade de fazer a coisa certa. Eu falei de Data Media logo que a gente abriu, né? Data Media, que era, na época, a maior agência de marketing de relacionamento do Brasil. Marketing de relacionamento é tudo que a gente vive hoje. Quer dizer, as pessoas querem cada vez que as marcas conversem diretamente com elas, né? E fidelizem-se e que a marca entenda esse consumidor, né? O consumidor não quer que a marca chegue e converse com ele como se ele fosse um estranho, como se ele não conhecesse. O consumidor hoje está muito mais esperto em relação a isso. E é um trabalho que já vem lá de trás, desde a Data Media. Isso coloca vocês numa posição mais confortável? Eu não sei se a palavra é confortável, porque nesse mundo competitivo não existe conforto. Né? Mas eu acho que nos deixa mais tranquilos de que a dinâmica de se relacionar com clientes, ela funciona como uma relação entre pessoas, né? Onde tem que existir transparência, ética, frequência, coerência, né? Eu acho que essas premissas da relação entre pessoas ou entre marcas e pessoas, ela vem independente do meio. Mas é uma luta grande, porque o consumidor, mais do que ganhar inteligência, eu acho que o consumidor sempre foi muito capaz, ele, a partir de um tempo, de talvez de alguns anos para cá, ele ganhou a mídia, ele ganhou voz, ele ganhou os canais para falar com muitos, muito rapidamente. Então ele ganhou poder. E um poder que ou você aprende a respeitar, a participar desse debate, ou você vai ficar para trás e os consumidores vão assumir um nível de voz ainda maior daqui para frente. Se você pensar que há 10, 20 anos atrás, o único tipo, ou o principal tipo de comunicação que os consumidores recebiam era o que as empresas queriam comunicar, ou o que a televisão queria divulgar, ou o que a revista queria cobrir, hoje em dia ele passa a ter mais opções, que é o que os amigos, os parentes, o vizinho, o que aconteceu de engraçado, de divertido, de errado. Então, na verdade, as opções aumentaram. E se você não se tornar relevante, entreter, divertir, eventualmente ele vai mudar de canal, eventualmente ele vai apagar você da memória dele, ele vai deixar de ser um ouvinte, vai deixar de multiplicar coisas boas, e vai focar no que interessa. O mundo hoje está com tantas opções e elas estão literalmente à mão, disponíveis a um toque, a 2 toques, para mudar tudo, para abandonar você, para esquecer você, que se você não entender isso com uma profundidade bastante grande, você vai ficar para trás, você vai ser simplesmente excluído da lista de coisas interessantes que ele tem. E ele tem esse poder, e tem esse poder sem nenhum pudor. Então, é uma dinâmica diferente, curiosa, interessante, mas totalmente diferente do que era. Is this love that I'm feeling?
biscoito mais amado do mundo chegou ao Brasil. Oreo, o biscoito de chocolate crocante com recheio cremoso. E aí, Aurélio, nesse contexto todo, eu queria que você falasse os modelos das agências, né, modelo físico, até pensamento criativo, a maneira de trabalhar mudou muito e tem uma mudança constante? Está toda hora mudando? Eu acho que a gente saiu da linha histórica de raciocínio, de criatividade, que é, você recebe um briefing, aí você tem uma ideia que nasce num filme, que tem a sua versão de mídia impressa, eventualmente eu vou para a internet para divulgar a mesma coisa. Eu acho que essa linha racional, essa linha quase que reta, essa linha está cada vez mais morta. As ideias surgem de coisas que podem ser simplesmente um insight bacana, relevante, e que pode até virar um filme, mas cada vez mais está se buscando uma ideia que eventualmente ela vai nascer de uma coisa pequena, vai nascer na internet, a partir de um evento. A gente vai ter que lembrar que existem as redes sociais e que o consumidor vai interagir em função da interatividade. A campanha pode entrar depois com nível de reação ou de apoio a essa opinião popular de uma forma mais customizada, mais relevante. Em alguns casos você começa no mundo offline e vai para o online, às vezes é o contrário, às vezes você passa semanas criando um buzz no mercado para ver como as pessoas reagem e depois você se posiciona. Então não existe mais um início e nem um fim pré-definidos. Existe talvez um meio ainda maior. Hoje em dia, cada vez mais, no minuto seguinte que você coloca uma campanha no ar, você está medindo, ajustando, refinando, alterando, evoluindo, tirando o pé, corrigindo. Então, o trabalho da mídia talvez tenha aumentado 50% pelo menos, principalmente no mundo digital, pela necessidade de você entender a reação. Né? Sem contar que, por exemplo, em mídia, a gente tem um conjunto de estatísticos só para medir performance, projeção, retorno, clusterização, segmentação, modelo preditivo, valor adicionado, benefício, enfim, um lado business, e que a mídia cada vez mais se profissionalizou. A gente já tem esse grupo aqui há muitos anos. Né? Eu sou estatístico de formação, a agência, a FCB já tinha essa mentalidade, então foi bastante fácil, convergente essa soma. E você acha que conteúdo, por exemplo, é uma outra ferramenta, não sei se ferramenta seria o nome, mas é uma outra maneira de se comunicar com esse consumidor? Eu diria que tem duas palavras que somadas ajudam muito. Você citou conteúdo, eu uso aqui pertinência e relevância. Né? Precisa ser pertinente ao contexto do que se fala, do que está se cobrindo, do que está se abordando aquela mensagem, aquele produto, serviço, mas também tem que ter relevância. Né? Eu posso estar discutindo alguma coisa que é sobre o tema em questão, isso é uma coisa de baixa relevância, não faz diferença nenhuma. Então, se você tem os dois, você tem a chance de ter atenção. Né? E se você tem a chance de ter a atenção do consumidor, você tem a chance de ele se envolver e participar. Então, de fato, a geração de conteúdo, a expressão branded content tão utilizada, é uma expressão extremamente atual, é uma atividade atual, e as pessoas estão buscando essa relevância dentro da pertinência que o assunto merece. Então, é um desafio acima do normal que a gente está vivendo intensamente nesse momento. A gente ganhou 3 leões no ano passado com Nivea, que o trabalho que a gente fez foi basicamente de utilizar o posicionamento do produto, valorizar o produto ainda mais, numa ideia que tinha a ver com proteção, além da proteção solar, mais a possibilidade, a partir do momento que você usa o nosso produto, você fica mais tempo exposto ao sol, então você tem maior proteção. E a gente brincou com isso de um jeito interessante, com um anúncio de mídia impressa, com um carregador solar de telefone celular, e super bem recebido no mundo. Enfim, você vai misturando um pouco as coisas, mas sempre respeitando o posicionamento do produto,
da marca e, obviamente, respeitando a inteligência do consumidor. Nós vamos agora aos relatórios com o Carlos. Carlos? Oi? Desculpa, chefe. É que eu fui com Smiles pro Amazonas. Eu não consigo tirar a viagem da cabeça. Ah, eu também. Fui com Smiles para Salvador. E eu fui pro Jalapão. Ok, gente, mas isso não interessa. Como não, chefe? Você nunca usou Smiles? Já, eu fui pro Rio outro dia, mas foi só para descansar. A gente faz de tudo para você viajar com Smiles. Faltou milha? Só no Smiles você pode completar com dinheiro ou reativar milhas vencidas. Quem vai com Smiles, volta sorrindo. Você já consegue vislumbrar um futuro, sim, de uma perspectiva de daqui 5 anos? O que pode ser, além do que ela já é, essa agência? Eu diria que tem 4 ou 5 pilares que norteiam todos os anos as nossas metas e os nossos esforços. Né? O primeiro deles é crescimento. Né? A gente esse ano quer crescer 21%. Segundo, criatividade. Né? A gente começou esse investimento em gente talentosa, em gente bacana, com liderança nova, criativa, há 1 ano e pouco atrás. Então eu acho que eles estão, vamos dizer assim, no seu 2º ano, com uma grande chance de consolidar essa liderança ou pelo menos fortalecer mais. O terceiro pilar que a gente sempre preza muito aqui é o clima da agência. Essa é uma agência que a gente acha que é boa de trabalhar, é uma agência que trouxe muita gente de volta, gente que já passou por aqui que voltou. A gente tenta sempre respeitar o próximo, não permitir gritaria, desrespeito, grosseria, porque às vezes o clima tenso impõe, às vezes você perde um pouco do controle. A gente tenta não incentivar, pelo contrário, né? Limitar isso no nível mínimo possível. Um outro ponto muito importante é resultado, saúde financeira. Esse é um negócio, é um negócio que precisa ser gerenciado, seus custos, seus investimentos, longo prazo, curto prazo, prioridade, retenção de talento. Cada vez mais a gente tem menos tempo para tomar decisão, então você tem que melhorar a visão, o planejamento, o treinamento, a estrutura, a governança para fazer funcionar. E o último pilar desses 4, 5 é notoriedade. A gente precisa fazer as pessoas lembrarem de que essa agência é a agência que faz aquele trabalho. Porque muita gente pode gostar do trabalho, mas o consumidor não vê na televisão quem fez aquele filme. E a gente acha que se os clientes percebem a qualidade do trabalho, mesmo para outros clientes, você gera vontade neles de fazer ainda melhor. Nós temos uma relação média de quase 11 anos com os nossos clientes. Né? A média de mercado é de 6. Então a gente tem quase o dobro do tempo médio de relacionamento com os nossos clientes. Isso é para a gente um motivo de orgulho. Querido, muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, um beijo enorme.